Diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Agora eu li. Agora todos nós vamos ler junto, porque é um método para gravar na nossa mente. Então vamos lá, 1, 2, 3. E conhecereis, e a verdade. João 8:32. A terceira vez sempre fica bem melhor. Eu li uma, você leu uma, assim alguns leram, né? E agora nós vamos terminar em João 8:32. 1, 2, 3 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Oh, ficou bonito. Pode tomar teu assento. Depois dessa vocês não vão precisar ficar em pé até o final do culto. Conhecereis a verdade vos libertará. Todas as vezes que você conhece a verdade vem e quebra um paradigma. Ela te mostra uma face que você não via. Ela te leva a um lugar que você não conhecia. Nós estamos na iminência de uma grande festa. Nós estamos na iminência de uma grande data comemorativa, que é a Páscoa, certo? Não? O que nós estamos comemorando daqui a alguns dias? O Natal. Isso, o Natal. E é no Natal que acontece algo muito especial. Porque no Natal nós fazemos memória de alguém muito especial que nasceu. Esse alguém muito especial que nasceu não é hoje um velhinho de barba branca com gorro vermelho. Não. Esse alguém especial que deu todo sentido ao Natal chama-se Jesus. E se você prestou atenção nas canções, ele é o centro de tudo aquilo que nós amamos, que é Jesus. E hoje eu escolhi falar em um tom de ensinamento, porque nós temos aqui crianças e nós temos adultos aqui, mas existe uma unanimidade, infelizmente, de pessoas que desconhecem o poder do Natal, o poder e o que é o Natal. Existem algumas religiões no mundo. Grande parte dessas religiões, os adeptos delas, as pessoas que acreditam nela, eles sabem exatamente as suas datas especiais. Não chega tipo 25 de dezembro e as pessoas assim, quem comemora? A morte de Jesus ou o nascimento? Como infelizmente acontece com muitos cristãos. Mas é a época que o Papai Noel vem, né? Não acontece isso. Porque essas religiões, eles sabem exatamente o significado de cada data. Mas infelizmente durante os anos que se passaram, as pessoas pegaram a palavra e aquilo que era uma verdade, foram enchendo de mentirinhas, tão inofensivas essas mentirinhas, alguns folclores, algumas coisas que no primeiro momento pareciam assim, que não faziam tão mal assim, porque tandinho as crianças, a gente tem que inventar alguma coisa, é uma fantasia, uma coisa tão bonita, só que de alguma forma foi nos aprisionando. E hoje, você chega num país cristão como é o Brasil, o maior país católico do mundo, é o Brasil. Mas se você chegar em algumas partes do Brasil e perguntar a respeito do Natal, as crianças não sabem o que é o Natal. E se são crianças é porque são filhos, e se são filhos é porque têm pais, e se esses pais não estão contando a história para os seus filhos, talvez é porque também não a saibam. Nós deixamos uma coisa que os nossos antepassados tinham, eles sentavam nas datas especiais e eles contavam a história. Quantos de nós sentam para contar a história verdadeira? Quando é Páscoa, contamos, um Deus desceu dos céus e veio para entregar a vida por todos nós, lá na cruz,
e o nome dele é Jesus. Quantos de nós paramos nessa última Páscoa para fazer isso? Ou o Natal, que vai ser agora, dia 25, né? Tem muitos questionamentos sobre se é essa data verdadeira, não é? Não importa, essa é a data que foi escolhida para nós celebrarmos o Natal. Então, nós vamos pegar essa data e vamos fazer valer. Porque se nós não fizermos valer essa data e falarmos de Jesus, o comércio vai falar sobre vendas, vão aproveitar a data. E sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas querem o Natal, mas não querem o Jesus do Natal. Na nossa própria cidade, se você anda lá no centro, você não vai mais ver o presépio lá, que ano passado tinha. Porque de alguma forma, de uma maneira muito devagar, as pessoas estão tirando Jesus da festa, e a festa é dele. Mas sabe o que vai ser muito legal se a partir do ano que vem, a gente começar a fazer as nossas festas de aniversário onde a gente não vai? O que você acha? Uma festa de aniversário para você, que quando você chega depois, já acabou. Comer o bolo, levar os presentes embora. Você diz, mas a festa não era minha? Mas fizemos, comemos, se divertimos, cada um pegou um presente, se repartimos entre nós, cada um foi para sua casa. Tem algum sentido isso? É claro que não, mas é exatamente o que fazem no Natal. Tiram Jesus da festa e aproveitam para vender muita coisa, para promover muita coisa, porque nós estamos deixando isso acontecer. Diz a história, e agora eu quero entrar um pouquinho na história. Diz a história que o Messias, que é Jesus, já havia sido prometido àquele povo, e um profeta em torno de 600 anos antes, havia dito, em Isaías 7,14 fala sobre isso, que de uma virgem, ou seja, a virgem conceberá e dará luz a um filho. Eu estou falando para você que 650 anos antes, está aí o texto, antes disso acontecer, a Bíblia já dizia. Aí alguém vai dizer para você assim, essa história é lorota, né? Uma virgem concebeu e tudo. 650 anos antes a Bíblia já dizia que ia acontecer. E assim aconteceu. Os profetas continuaram falando. Em Miqueias 6:2 diz que o Eterno nasceria em Belém, e assim foi. A profecia diz, tu Belém Efrata, olha só, ouvi montes a demanda do Senhor, vós fortes fundamentais da terra, porque o Senhor tem uma demanda ao seu povo, com Israel entrará em juízo. O texto vai discorrendo, e ele chega e fala para Belém, tu Belém, de ti nascerá o Salvador. Aonde é que foi Jesus nasceu mesmo? Belém. Mas Jesus não era de Nazaré? Para você ver como é forte a profecia, mesmo eles morando em Nazaré, a Bíblia diz que houve um censo em Roma, e eles precisavam ir até a cidade de nascimento deles, e José era de Belém. Então quando ele chega em Belém, Maria sente as dores, e ela precisa dar a luz. E quando ela vai para dar a luz, desculpa querida, Miqueias 5:2, tem todo um contexto de profecia, só que o começo dele é 5:2, isso mesmo. E aí quando ela sente as dores, ela dá luz em Belém. E eu estou colocando aqui para você perceber, de que não é uma história isolada, são profecias que vinham falando de que isso aconteceria. Quando chega o Natal, as pessoas pensam, é um mito de Natal, é um conto de Natal, é um conto que fala a respeito de Jesus, ou mesmo as pessoas que têm religião apenas contam como uma historinha, e não sabem de que isso foi proferido há tantos e tantos anos antes de acontecer. O profeta Oséias vai falar a respeito disso, quando ele também fala de que Jesus, apesar de ter nascido em Israel, iria para o Egito. E quando a gente vai para a história de Jesus, a gente percebe que houve uma matança dos inocentes, ali naquela região de Israel, e eles precisaram fugir para o Egito, e Jesus passou a sua infância no Egito. Também no livro de Isaías, diz que ele teria um ministério na Galileia, e assim aconteceu. E se você for pegando a palavra do Senhor do Antigo Testamento, sempre está apontando para Jesus, sempre está apontando para quem ele viria a ser, e tudo o que ele faria. E aí nós conhecemos a história, que José e Maria estão indo,
eles precisavam, Roma tinha decretado que precisava fazer um censo, e ao contrário dos censos de hoje, que as pessoas vão na tua casa para fazer o censo, cada um deveria ir à sua cidade natal para fazer o censo. E quando eles estão indo, a história conta, Maria começa a sentir dores, mas agora você pensa, uma cidade cheia, a cidade está recebendo mais pessoas do que pode, Maria e José vêm, e agora as pessoas estão vendo uma moça, acompanhada de um homem, e essa moça está para dar à luz. Eles percebem que ela está para dar à luz, ela está com dores, ela está gemendo de dor. Então não entra só o fato de que os locais estavam cheios, entra o fato aqui de que Jesus estava para nascer, e as pessoas olhavam e diziam assim, se eu abrir a porta vai ser um griteiro, porque tem mulheres que dão à luz em questão de horas, né? Tem mulheres que demoram 12, 18 horas em trabalho de parto. Agora cada pessoa que abria a porta pensava assim, tu já pensou, nós tudo cansado, querendo dormir, essa mulher gritando. Você já parou para pensar nisso? Eles olharam o incômodo que seria, eles não olharam de que tinha uma mulher em necessidade, eles não imaginavam de que o Salvador estava à sua porta, eles só olharam para o incômodo que seria, ter que abrir a porta e receber alguém na sua casa que estava no momento de vulnerabilidade. Então a Bíblia diz que as portas se fecharam, não, aqui não tem lugar, não, aqui, mas se eu tivesse lugar, quem sabe, quando tem criança em casa, geralmente as crianças dizem assim, mas tem mãe, pode ficar no meu quarto, cala a boca menino, não sabe nada, não tem, infelizmente, se tivesse eu dava, se eu pudesse eu ajudava, como a gente escuta isso, se eu pudesse eu faria, mas a gente pode, não faz porque não quer, mas não tem coragem de dizer. Quantas pessoas, e nessa época está lá José, Maria, e alguém chega e diz assim, olha, sabe quando a pessoa vai dizer assim, eu vou oferecer uma coisa que a pessoa nem vai querer, eu até queria te receber aqui em casa, mas não dá, mas assim tem uma estrebaria ali fora, se você não se incomodar, é o lugar que eu posso oferecer. Quando a gente olha para um presépio, você que já mostrou um presépio para as crianças no Natal, quando eles não tiram do centro da cidade, tem um aqui pertinho aqui, né? Ou em alguma cidade que você for, o presépio é coisa linda, né? Você já viu? Aquele coxinho com as palhas bem bonitinhas assim, um menininho, José e Maria com aquela auréola na cabeça, aí às vezes uns pastores ao redor, os animais todos limpinhos, estrebaria impecável. Deixa eu dizer para você que uma estrebaria não é bem aquilo. Quem aqui é do campo, quem já trabalhou na roça, sabe que por mais que a gente deixe a estala das vacas limpa, o lugar é de animal, né gente? Então é sujo. Aquela estrebaria não era aquela coisa linda. Uma mulher está para dar à luz, é necessário água quente, panos limpos, mas ela está agora num estábulo, ela teve que se jogar sobre palha ou capim ou qualquer coisa que tinha ali. Seu marido, que os homens nessa época não trabalhavam com isso, não mexiam, não eram parteiros, mas ele teve que dar um jeito. Jesus nasceu sem ter água quente, Jesus nasceu sem ter panos limpos, Jesus nasceu sem ter uma cama, Jesus nasceu no mundo que ele veio para salvar, sem ter nada daquilo que eu e você tivemos. E por mais que alguém possa ter nascido em casa aqui, como alguns mais antigos talvez nasceram, havia um preparo talvez para receber você, mas o nosso Deus, aquele que veio para salvar a mim e a você da perdição eterna, aquele cujo aniversário é esquecido por muitos, aquele que mesmo sabendo que seria esquecido, ainda assim quis morrer por nós, não houve lugar para ele, e naquela estrebaria, veio ao mundo o Salvador da humanidade, num lugar sujo, esquecido, porque não havia lugar nenhum para recebê-lo.
E assim o Salvador veio ao mundo. As luzes dos dias de hoje, os encantos dos dias de hoje, a beleza dos dias de hoje, das árvores, dos enfeites de Natal, dos cânticos de Natal, nos enfeitiçam de alguma forma, porque nós esquecemos a realidade da história. E a realidade da história é que ainda hoje nós temos a oportunidade de ter Jesus na nossa casa, mas estamos ocupados demais. Maria foi a primeira a receber Jesus, e Maria, ela é um símbolo de tudo aquilo que nós podemos ser. Deixa eu te falar sobre Maria. Quando era impossível para ela, porque ela era uma jovenzinha, virgem, ela não tinha casado ainda, e quando o anjo pede a ela se há um espaço para que o Salvador nasça, mesmo que ela tinha todo um problema, porque se, hoje em dia não tanto, né? Mas eu quero que você volte 30 anos na história, 30 anos só, 30 anos na história, quando uma pessoa aparecia grávida, uma mulher aparecia grávida, sem ter casado, já era, mãe solteira, falavam, há 50 anos atrás, mais ainda, há 60 anos atrás, que escândalo, 2000 anos atrás, mas tinha um problema, mas ela disse, se cumpra em mim o teu propósito, e ela está carregando Jesus dentro dela agora. Sabe o que é o milagre do Natal? É que se houver espaço em você, Jesus quer nascer em você também, e você vai poder carregá-lo, não mais no seu ventre, mas dentro do seu coração, aleluia. Se Maria carregou por 9 meses dentro do seu ventre, você pode carregar ele até o resto da sua vida aqui na terra, dentro do seu coração. Só que, ainda hoje, o Espírito Santo está batendo em cada coração e dizendo, tem um lugar para Jesus aí? Tem um lugarzinho para Jesus nascer? Tem um lugar para Ele vir à tua casa? E ainda assim, diferente talvez das pessoas da época que pensavam nos gritos de Maria, no sangue, em tudo que aconteceria, nas demandas que eles teriam, nos dias de hoje nós pensamos também em tantas coisas. Nossa casa está cheia já, nossa agenda está cheia demais, as nossas coisas e os nossos afazeres não nos permitem que mais um hóspede venha para dentro de nós, porque eu já tenho as minhas incomodações, eu já tenho os meus problemas, eu já tenho as minhas demandas, eu já tenho as minhas coisas para fazer, o meu final de semana é tão cheio, eu também preciso descansar, eu também preciso disso, e a minha semana é tal, e eu não tenho lugar para Jesus. Gente, eu quero que você acorde, porque essa é a realidade dos dias de hoje, e pode não ser a realidade de você que está sentado aqui ou me vendo pela internet, mas é a realidade da maioria das pessoas nessa terra. Nós só encontramos um lugar para Jesus quando nós precisamos de Jesus, mas quando Ele busca, e a Bíblia diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Quantos naquela noite nem foram atender a porta? Quantos naquela noite, quem sabe, espiaram pela janela e perceberam, uma mulher grávida, provavelmente já está para dar à luz, nem atende. Quantos, e quantas vezes acontece isso, nós nem damos espaço. E eu estou falando isso porque é tão pouco espaço que nós não temos nem espaço para contar história para os nossos filhos. Não, porque no dia 25 vai vir um monte de gente aqui em casa e vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, tu limpa isso, tu limpa aquilo, tu limpa aquele outro, e ninguém para falar a real. E a real é dizer que um Deus se importou tanto com a sua criatura, que pediu para o filho dele, que falou ao filho dele, entregou o filho dele, para vir nessa terra e morrer por nós. Mas ele teria que passar por todo o processo que nós passamos para nascer, porque para salvar o mundo ele tinha que se fazer homem, e para se fazer homem precisava nascer como homem, e para nascer como homem precisava vir para um ventre. Não havia lugar para o Salvador, não havia lugar para Ele. E hoje em dia, a grande questão ainda é, há lugar para Jesus nascer na sua casa? Há espaço para Ele vir para o seu lar? Se as pessoas pudessem entender
quem elas estavam rejeitando. Se elas pudessem entender, se você pudesse entender quem estava batendo na sua porta. É interessante pensar que todo aquele povo esperava, porque essas profecias que eu li aqui para você, todas elas eram conhecidas por aquele povo, e eles diziam: um dia o Messias vai vir, um dia o Messias vai nascer no meio do nosso povo, um dia o Messias, todos eles esperavam. Aí o Messias está na porta deles, aí o Messias está diante deles, e eles o rejeitam, botam ele numa cruz. O grande problema é nós ouvirmos tanto a palavra de Deus, mas não colocarmos ela em prática, porque pode ser que Jesus está na sua porta, pode ser que a bênção que você está pedindo há tanto tempo, já está para acontecer, mas quando ela chega, você não a reconhece, porque nem sempre está do jeito que nós imaginamos, porque quando eles liam essas profecias, eles imaginavam: um filho de Deus vai nascer onde? Num berço de ouro, com certeza, provavelmente será filho de Herodes, do rei, será grande, e não conseguiam ver nas coisas humildes a verdade. Às vezes os segredos da vida estão nas coisas pequenas. Outra coisa interessante, naquela noite Jesus nasce, os pastores recebem o anúncio, os anjos vão e anunciam aos pastores de que Jesus havia nascido, mas do Oriente, de um lugar muito distante, a Bíblia fala que uns magos ouviram a estrela dele, e é muito distante, gente. Eu vi um cálculo de 3.000 quilômetros, eu sei que é uma loucura, e esses caras, eles subiram nos seus camelos ali, e eles vieram seguindo a estrela por meses. Eu entendo de que em algumas histórias do Natal, e mesmo em alguns presépios, nós vemos todo mundo ali, inclusive os magos, trazendo presentes, porém os magos não vieram na manjedoura, os magos vieram quando Jesus mais ou menos tinha uns 2 anos, mais uma coisa para você trazer para a tua mente, os magos só chegaram, porque eles viram quando ele nasceu, a estrela, e eles passaram a seguir essa estrela, só que da onde eles moravam até onde Jesus estava, era muito distante, e se eles seguiam uma estrela, eles viajavam quando? De noite. Por que é que quando Herodes soube que o Messias havia nascido, ele mandou matar as crianças abaixo de 2 anos? Porque deveria fazer uns 2 anos que isso tinha acontecido. Então Jesus tinha mais ou menos 2 anos quando os magos chegaram. Mas a mensagem que me vem no coração a respeito disso é o seguinte: Jesus nasceu, eles viram a sua estrela, e eles pensaram: nós precisamos ver o rei que nasceu. Muito provavelmente eles não faziam parte do povo que esperava por isso, mas eles reconheceram de quem ele era. Eles preparam presentes, porque eles entendiam de que um rei, ou de que alguém que nasceu, merecia receber presentes, e eles preparam ouro, mirra, incenso, e isso nos remete a presentes de nobreza, que foram dados a Jesus, e eles andam por 2 anos, para apresentar-se por alguns minutos diante de Jesus. Eles andaram por 2 anos, aí, às vezes, o horário não ajuda muito, 19h30, às vezes o trânsito da cidade está ruim, a gente pensa: meu cara, vou levar 10 minutos, 30 minutos, 20 minutos, para chegar até na igreja, culto de 1 hora, deixa que eu vou domingo de manhã. Chega domingo de manhã, culto de manhã também, a gente não dorme a semana inteira, que tem que levantar cedo, aí me faz culto de manhã ainda, só para a cara daquele pastor. Não, eu vou quarta-feira eu vou. Chega quarta-feira, tu entende o ciclo? Aí os cabras me andam 2 anos, para ver Jesus por alguns minutos, e poder adorá-lo, entregar o melhor para ele, para chegar e dizer assim: tem aqui ouro, tem aqui incenso, tem aqui mirra, isso é para adorar o rei que nasceu. 2 anos andando,
Gente, hoje o Evangelho está pertinho de nós, Jesus está à nossa disposição, e às vezes nós vemos tanta dificuldade para estar diante dEle, para estar com Ele, para permitir que Ele entre na nossa vida. Essa história de Natal que não pode morrer. Se os magos do Oriente, que nem faziam parte do povo de Deus, andaram por 2 anos, o que pode ser difícil para mim, que o conheço, e que Ele morreu pela minha vida, entregou sua vida na cruz do Calvário, para que eu fosse salvo. Não existe dificuldades para mim, não pode haver dificuldades para nós, nada é difícil demais para nós estarmos na presença de Deus. O que nós não podemos é esquecer quem Ele é. Você e eu não podemos esquecer quem Ele é. Não podemos esquecer o que Ele fez por nós e o que Ele faz por nós. Não podemos esquecer o verdadeiro sentido do Natal. E que por mais que presentes, e essa época é tão linda, é tão gostosa, eu sei, nós amamos o Natal. E muito do que nós amamos o Natal, infelizmente, não é por conta de Jesus. Você já parou para pensar que nós pegamos tanto de uma cultura que não é nossa, que até o nosso Papai Noel, em vez de estar de bermuda, porque aqui é verão, né? Ele está de gorro, com roupa de inverno, puxado por um trenó. Aqui tinha que ser um rolimã. Não tem neve no Brasil, para ver como nós pegamos uma cultura de fora, e a gente fica cantando canções de Natal, e vendo as neves caindo, e o calor pegando, e está todo mundo iludido com isso. E gente, eu não quero quebrar aqui, né, as tuas tradições e tudo mais, ou estou quebrando, mas o que eu estou dizendo é que nós somos cristãos, e nós temos que acordar para isso, e por mais que é fantasioso, bonitinho, aquela coisa toda, não é a verdade, porque a verdade é, que se no dia do teu aniversário você for esquecido, e tem gente que é bem crica com esse negócio, né? Se esqueceu o aniversário, a pessoa não fala mais, pode deixar que no teu aniversário eu já não falo mais contigo também, porque no meu tu esqueceu, né? Tem gente que é assim. Agora tu imagina se tu tivesse morrido por alguém. Jesus veio e deu a vida por nós. O Deus Todo-Poderoso entregou seu único Filho, e no dia de nós celebrarmos a vinda dele para este mundo, como é que nós podemos esquecer? Como é que as visitas lá em casa podem ser mais importantes? E pode vir, e tomara que venha muita gente na tua casa mesmo, mas quando estiverem sentados na mesa, quando estiverem para a ceia de Natal e pensarem assim, vamos cortar esse peru aí, vamos comer, você diga assim, espera um pouco, eu tenho uma história para contar para vocês. Um dia, 2000 anos atrás, nasceu o Salvador da minha vida. Você vai mudar a história do Natal. Tem uma coisa para contar para vocês. Sabe quem mudou a minha vida? Jesus. Sabe quando Ele nasceu? No Natal. Quase 2000 anos atrás Ele nasceu. Essa história nós sabemos. Duvido que vocês sabem essa história. Quem estava lá no presépio? Os magos do Oriente. Já errou. Deixa eu contar. O pastor contou lá que está errado. Conte a história do Natal. Conte a história. Diga que uma jovem virgem aceitou de que Deus colocasse dentro do seu ventre o seu próprio filho. De que sim, José ficou mal com aquilo, pensou em ir embora, dizendo, José, que sair fora. Gente, pensa. Zezinho chega em casa, dia de trabalho, difícil, mulher alisando a barriga, né? Estava na iminência do casamento, ela estava lá, mas estavam separados ainda. Estou preparando, José, todas as coisas, mas olha, eu tenho uma notícia tão boa. Esses tempos atrás eu fui visitada por um anjo, e ele falou para mim, mas sabe, eu acreditei, mas pensei, mas é uma coisa meio assim, né? Pensei que podia ser uma visão, mas eu tenho sentido o bebê mexer. Bebê? Tu pensa, cara, tu tá noivo, e a tua noiva chega para ti, estou grávida, um anjo me visitou. Mas está ficando doida, Maria? Conversa essa? Pensa a cabeça desse homem. Pensa a cabeça desse homem. Mas olha que Deus não escolheu só Maria porque ela era top. Deus olhou para José também. Porque José, podendo difamá-la, falar dela para o sinédrio,
contar a respeito de que aquela mulher não valia nada porque o traiu, ela poderia ser apedrejada. A Bíblia diz que ele ficou em silêncio, resolveu deixá-la em silêncio, como alguém que vai sofrer a dor sozinho, mas amava tanto aquela mulher e respeitava ela a ponto de, já que eu não estou entendendo o que está acontecendo, pelo menos eu vou ficar quieto. E o anjo do Senhor vem e fala com ele. Ele volta, recebe Maria, cuida dela, cuida do menino. Ouso dizer que talvez José tenha sido o único homem nessa terra que ensinou uma coisa para Jesus, porque ensinou a profissão de carpinteiro. Não consigo ver outra pessoa na Bíblia que lhe ensinou alguma coisa, mas vejo José. Conte a história verdadeira, conte a história do Natal. Eu quero desafiar você, e hoje nesse culto eu gostaria de pedir que você pudesse levar isso no seu coração, e seja no dia 24 à noite, seja no dia 25, mas que antes que você faça a ceia, antes que você faça um almoço, antes que você atravesse o Natal, que você possa lembrar de que você é cristão, de que você possa lembrar de que durante esse ano Jesus te abençoou muitas vezes, de que durante esse ano Ele te deu presentes, e que nesse ano você vai dar o presente que lhe é devido, e o presente que Ele quer é a sua vida, e de que você possa cumprir aquilo que Ele disse quando estava nessa terra: ide por todo o mundo, preguem o meu evangelho, as minhas boas novas a toda criatura. Sua família precisa saber quem você é, sua família precisa ver que no seu coração há espaço para Jesus, e que você possa falar dele, de que você possa dizer a história simples. Pastor, não sei contar muito bem meus filhos, conte do seu jeito, mas conte a verdadeira história. Fale do Natal, porque então sim nós estaremos apregoando, e nós poderemos mudar verdadeiramente a história. Antigamente ninguém tinha problemas. Quando as crianças chegavam, às vezes diziam assim: não, porque esse ano o Papai Noel vai trazer para mim uma bicicleta, vai trazer isso para aquilo outro e tal, e diziam isso, e dentro, seja na escola, no meio da família, ninguém, é mesmo, vai trazer para você e tal, tudo bem. Agora quando as crianças chegam e dizem: Jesus nasceu no Natal, nas escolas, está podendo falar sobre isso? Mas eu vim aqui trazer uma verdade: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos voltar a falar de Jesus para os nossos filhos, precisamos voltar a falar do Natal, precisamos voltar a contar a história verdadeira, precisamos voltar a dizer para eles a essência. E ouso dizer que quantos anos atrás, talvez até no dia de Natal, dava brigaceira no meio da família, era gente bebendo mais e não sei o que, quanta coisa errada que aconteceu. Esse Natal, eu profetizo, será um Natal de luz na sua família, será um Natal de bênção na sua família, vai ser um Natal diferente na sua família, quem sabe, aleluia. Eu fico pensando, sabe o que? Você não fez isso até hoje, você vai dizer assim: eu vou fazer uma oração, aquele que é o aniversariante hoje, antes de nós comermos, você vai levantar a voz, vai fazer uma linda oração, e ouso dizer que gente que você convidou o ano inteiro para vir na igreja e não veio, vai vir em nome de Jesus, porque a mensagem do Natal estará sendo pregada, a mensagem de salvação. Mas para isso acontecer, hoje é o primeiro passo. Tem lugar para Jesus nascer no seu coração? Tem lugar para Jesus aí hoje? Tem incômodo, tá? Tem incômodo. Se ele for nascer em você, tem incômodo, porque Jesus estando aqui no coração, é a gente olhar e dizer assim: hoje eu não vou. Uma voz dentro de você vai dizer: vai. Você vai dizer assim: vou baixar esse vidro aqui, eu quero xingar até a 5ª geração daquele animal ali na frente. Vai ter uma voz dentro do teu coração dizendo assim: não faz isso, tenha paciência, ame até os vossos inimigos, quanto mais essa pessoa que nem inimigo teu é. Você tem coragem de colocar Jesus no teu coração? Porque Ele vai começar a agir assim. Você vai chegar em casa, tem uma situação que você quer resolver, e antes você resolvia no grito, antes você resolvia brigando, e Ele vai dizer: acalma o teu coração, você me chamou para morar dentro de você, eu quero trazer para você um novo método de resolver problemas. Você quer esse incômodo dentro de você, de você não poder mais agir daquele jeito que você agia? Porque se você quiser,
Se você abrir a porta, se você dizer, tem um lugar, não tem estrebaria para ti não, tem aqui é o quarto principal, se tu quiser, Jesus, a casa toda é tua, vem morar dentro de mim. Então coloque-se de pé comigo, porque Jesus veio morar no nosso coração nessa noite. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.